E eu quero, então, começar perguntando para você, por que esse assunto é tão importante, tão caro para você? Eu percebo que você fala dele assim com tanta paixão, tanto carinho e tanta dedicação em cima do assunto paternidade. Ah, eu ouvi certa vez que cada um de nós carrega uma canção. E é meio que uma fusão do nosso destino, a nossa contribuição. E eu acredito que eu tenho essa missão, essa canção de falar sobre esse assunto. Muito Obviamente, bom. isso se potencializou com a minha própria história também. Tá. Então, eu tenho contextos biológicos bastante complexos que eu coloco parte no Paternidade Bem Resolvida, mas também eu fui sendo curado, eu fui sendo potencializado dentro do contexto da igreja. Tá. Mas me fala um pouco do seu contexto biológico, Aham. se você puder falar. Eu sou de uma família cristã. Eu tenho também esse negócio de ter a graça de nunca ter saído da igreja que sou hoje, né? E a minha família é uma família tradicional na nossa igreja e, de repente, ela entra em colapso, né? Meu pai, ele erra e ele não quer ajustar. A partir dali é um ponto de separação, de colisão. E a nossa família é desconfigurada, ela passa a ser disfuncional, né? Então, a partir daí, eu entro numa série de conflitos, né? Em especial com ele, né? E a minha mãe, ela desenvolve uma doença emocional muito grave, Ok. transtorno bipolar de humor. Quantos anos você tinha? Eu tinha, quando ele sai de casa, eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Uau. E a partir dali, então eu começo a ter uma dor muito grande na área relacional biológica. Tá. Né? O que eu coloco no Paternidade Bem Resolvida é que quase que inevitavelmente nós transferimos a nossa lente familiar para Deus. Nesse livro eu vou trabalhar para a Trindade, eu vou ampliar um pouco mais. Tá. Né? Então, foi assim comigo. Eu não consegui não seguir essa quase que consequência inevitável. Ok. Então, eu passei a ter algumas dificuldades em relação a Deus. Isso foi se acentuando, se transformou em religiosidade, me trazendo alguns danos, inclusive na minha espiritualidade. Então, eu tenho um desafio, eu tive um desafio na minha história biológica que envolve meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, quando eu trabalho esse assunto, eu tenho esse backstage aí. Sim. Que me ajuda a ser, inclusive, solidário à dor das pessoas, né? Porque eu acredito muito, Douglas, que quando Deus fecha uma ferida, ele libera uma unção. Tá. Então, eu recebi essa unção para trabalhar esse assunto. Obviamente que quando nós estamos num processo de cura, você quer superar aquilo e prosseguir. Mas antes mesmo de terminar o processo, Deus já começou a falar comigo que eu teria que ter dar uma contribuição em função de tudo que eu recebi. Entendi. Eu imagino que foi um tempo de muito movimento no céu para mim. Foi muito investimento. Agora, repartir também isso um Então, pouco. uma ferida sarada é um ministério que nasce. É uma ativação, né? Sim. Você recebe uma patente. Uma autoridade. Você só tem autoridade quando você vence algo. Né? Então, o final não é só vencer algo. O final é replicar vencedores. Uau. Então, foi isso que foi sendo trabalhado comigo. Eu lembro que no final do ano passado, né, 2021, eu e a Val ficamos grávidos e perdemos o bebê, né? E aí eu lembro que quando a gente tinha anunciado que tinha ficado grávido, então a gente anunciou, né, para a galera que havia perdido. E aí um pastor amigo me ligou e ele disse assim, Douglas, queria ligar meus sentimentos e tal. E ele falou assim, sabe qual é o maior desafio do ministério profético? É que às vezes Deus quer que você passe por dentro aquilo que você vai ministrar. É disso que você está falando, né? Uau.
Às vezes Deus quer que você passe por dentro para você ter essa autoridade. E, cara, foi muito louco, porque hoje na igreja, quando alguém, ou perto da gente, alguém fala, poxa, perdemos o bebê, é uma outra notícia. Outra notícia. Porque é o que você está falando, eu sei. Eu posso falar para ela, eu sei o que você está passando, que eu não podia, né? E é lindo como Deus consegue pegar qualquer tipo de caos que é resultado do pecado e transformar em abundante graça, né? A graça, ela corrige a rota, né? Sim. Ela vira um fertilizante de algo extraordinário, né?